Você já ouviu falar do QAnon? Talvez tenha achado que era só uma teoria da conspiração como tantas outras. Mas o QAnon não é só uma teoria. É uma seita. É uma narrativa. É um experimento social em larga escala. E talvez o maior caso recente de como uma mentira bem contada pode virar religião. Mas antes de tudo, vamos voltar ao começo. Em outubro de 2017, um usuário anônimo apareceu em um fórum da internet chamado 4chan. Ele assinava como Q. Dizia ter acesso a informações ultra-secretas do governo dos Estados Unidos. Dizia que uma guerra subterrânea estava sendo travada entre um grupo patriota, liderado por Donald Trump, e uma elite global de pedófilos satanistas que controlavam o mundo. Sim, é exatamente isso que você ouviu. A elite. Artistas, políticos democratas, magnatas da tecnologia. O herói, Trump. O escolhido, o salvador. O que começou a soltar mensagens codificadas. Drops. Textos vagos, simbólicos, que deixavam espaço para múltiplas interpretações. Os seguidores começaram a se autodenominar patriotas e a decifrar os enigmas como se fosse um jogo. Mas não era um jogo, era fé. O QAnon virou um culto digital, com códigos, profecias, mártires, revelações e missões sagradas. As postagens do Q viraram textos sagrados. Os seguidores se tornaram evangelistas. E qualquer um que questionasse, era do sistema. Mas por que isso funcionou? Porque o QAnon atende a uma necessidade psicológica profunda: fazer parte de algo maior. Em um mundo caótico, desigual e confuso, o QAnon oferece estrutura, enredo e propósito. Oferece heróis, oferece vilões, oferece identidade. Mais do que isso, oferece uma narrativa onde o seguidor é o protagonista. Você não é só um espectador, você é parte do exército. Você está acordado. Você sabe da verdade que ninguém mais vê. E isso é intoxicante. Mas tem mais. A linguagem ambígua usada nas mensagens de Q é um clássico da manipulação mental. Vaga o suficiente para ser moldada ao gosto do seguidor. E precisa o suficiente para parecer reveladora. É o mesmo truque da astrologia, dos gurus místicos e das charlatanices políticas. Você lê, interpreta como quiser. E tudo parece ter sido escrito para você. Mas aqui o perigo é maior. Porque o QAnon não vive só no mundo das ideias. Ele invadiu a realidade. Seguidores invadiram pizzarias acreditando que havia crianças sendo mantidas em porões. Invadiram o Capitólio em 2021, acreditando que estavam salvando o país de um golpe. Destruíram famílias, empregos, vidas. Tudo isso com base em uma história escrita por alguém que até hoje ninguém sabe quem é. Ou melhor, ninguém sabe ao certo, porque jornalistas e especialistas já apontaram que as mensagens de Q podem ter sido escritas por administradores dos próprios fóruns, interessados em engajamento, dinheiro, influência. Ou seja, tudo isso pode ter começado como uma grande trollagem e terminado como tragédia real. Mas aqui está o ponto mais assustador. O QAnon não morreu. Ele só se transformou. Mesmo depois que as profecias falharam, Trump foi reeleito, os pedófilos satânicos não foram presos, nada se confirmou. Os seguidores continuaram acreditando. Sabe por quê? Porque quando a crença vira identidade, a verdade não importa mais. É mais fácil dizer, foi adiado, foi sabotado, foi simbólico do que admitir. Eu fui enganado. E isso mostra a força de um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Quando os fatos batem de frente com sua fé, a maioria das pessoas não muda de ideia. Elas mudam os fatos. Elas reinterpretam tudo para manter o conforto psicológico. E aí o QAnon vira um líquido. Ele escapa das mãos, se infiltra em outras ideias, reaparece em novas formas, e segue contaminando a realidade. Você já viu isso no Brasil também. Narrativas paralelas. Vilões invisíveis. Missões divinas disfarçadas de política. Mas isso não é uma exclusividade da direita, da esquerda, da América ou do Brasil. Isso é uma falha humana. Uma vulnerabilidade mental, um vício em explicações mágicas. E é por isso que o QAnon precisa ser estudado, não para rir, não para zombar, mas para entender o que acontece quando as pessoas perdem a capacidade de pensar criticamente e substituem a dúvida pelo delírio. O QAnon não sobreviveu por ser coerente. Ele sobreviveu porque ofereceu sentido, emoção e pertencimento num mundo onde nada disso é garantido. Mas a que custo? A pergunta agora é:
O que você está acreditando? Só porque isso te conforta? Quem está escrevendo a narrativa que você repete? De onde vêm os inimigos que você combate? Qual parte da sua fé nunca foi sua? Pensar dói. Mas não pensar dói muito mais. E destrói tudo em volta. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Talvez tenha tocado onde devia. Se te fez pensar, melhor ainda. Porque aqui no Véu dos Racionais, a gente não quer te dar uma nova história para acreditar. A gente quer que você encontre coragem para desconstruir todas. Mesmo as que pareciam verdadeiras demais para serem mentira.